Olha, eu também trouxe uma amiga. Ela veio de longe. Né, Rebeca? A Rebeca veio e está servindo ao Senhor lá no Rio de Janeiro. Passou um mês no Rio Fundo, gostou muito lá do povo. Essa semana nós devemos ir lá no Rio Fundo, na Serra, em Macaé. E ela está numa igreja, que é uma igreja Christ Church, quase Church, lá no Rio de Janeiro, no centro, não é isso? E ela está servindo lá há 7 meses, né, Rebeca? 8 meses já servindo. Aí você pergunta, uma jovem largar um país do primeiro mundo, 20 anos, né, Rebeca? 20 anos. Vim para um país chamado Brasil, com todas as suas mazelas. Você iria? Você deixaria seu país em primeiro mundo, o seu conforto, sua segurança, para servir o Senhor por 20 anos, né? 40, 50 não, irmão. Que aí é mais fácil, né? Já tem um emprego, já tem uma estabilidade, já casou, está com a vida mais ou menos resolvida, não é verdade? Mas serviria 20 anos para servir. Então nós trouxemos uma amiga de longe, né? E ela é amiga da minha filha. A irmã dela teve um tempo aqui conosco, deu outra oportunidade, outro outros missionários. E é um prazer, Rebeca, recebê-la aqui no Dia do Amigo. Tá? Receba um carinho nosso aqui, toda a nossa igreja. Depois do culto nós vamos ter um momento de confraternização, você vai poder conversar com cada um. Amém? Eu queria que só a Rebeca vinha cá aqui na frente. E eu pedi só para os jovens assim, ficarem. Ela perguntou, mas tem jovem lá na sua igreja? Não foi, Rebeca? Tem jovem lá? Olha o jovem. Tem jovem. Olha, tem uma dica. Ó, jovem vai até 35, né? Até 35, gente. Ó, 40? Ó, Rebeca deu uma 40, irmão. Tem alguém aí até 40? Aproveite a chance, tá acabando, hein? Tá acabando, hein? Olha que bênção. E a Rebeca veio aqui para testemunhar, né? No Brasil. E eu falei com a Rebeca, vem cá, Dinho. Eu falei com a Rebeca, para mim, Rebeca, enquanto nós estávamos vindo, o maior testemunho seu aqui é a sua vida. E está testemunhando para nossos jovens. Eu estava lembrando para ela quando o pastor da minha filha, o pastor Robin, veio ao Brasil, e nós levamos ele num congresso de 15 dias, de graça, que uma igreja batista em Macaé faz todo ano, para uma comunidade carente. E são 15 dias, com tudo, do bom e do melhor, com piscina, quadra, campo. As pessoas amam a obra missionária. E o pastor Robin, na época, o pastor da minha filha, inglês, veio aqui, estava falando para a Rebeca, e ele falou para os meninos, olha, eu atravessei o oceano para dizer simplesmente que Jesus ama vocês. Então a Rebeca veio aqui, sinta abraçado por todos nós, tá bom? Vou pedir para a Rebeca orar pelos nossos jovens, porque eu acho que precisamos de uma oração assim, forte, né? Não é verdade? Orar pelos nossos jovens, para que Deus levante esse nosso povo aqui em Quissamã, nossa juventude. Amém? A Rebeca vem com o seu testemunho de longe, diz, olha, isso é possível acontecer. Isso aconteceu comigo. E nem faz tanto tempo assim, né, Rebeca? Amém? Você pode orar para a gente, pelos nossos jovens? Se dar uma palavra, fica à vontade. Obrigada por esse jogo, além de cada vez, Senhor. Obrigada por trabalhar que você já tem feito, por trabalhar que você mantém ainda. E por os futuros de cada um, Senhor. Você quer planos tão bons por cada um, Senhor. Só você sabe agora, Senhor. Enche estes homens com sabedoria, Senhor, com o pudor do poder dos seus filhos, Senhor. Eles vão conseguir fazer coisas incríveis, Senhor, por teu nome, por teu reino, Senhor.
Enche esses homens, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Rebeca. Deus abençoe. Tá bom? Isso aí, queridos. Que bênção, né? Que bênção podemos celebrar o Senhor nesta noite. Agradecer a Deus pelos nossos visitantes, né, que estão aqui nessa noite. Se sintam à vontade. Né? Aqueles que já conhecem a igreja, que já vieram, e também aqueles que estão vindo pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria para essa igreja receber você nesta noite aqui conosco. Amém? Vamos falar da palavra então? Estão preparados? Amém? Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá no Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 12 ao versículo 15. João, Evangelho, capítulo 15, versículo 12 ao 15. Eu fiquei preocupado, falei, meu Deus, quem vai traduzir, que a Rebeca vai falar? Meu Deus, 8 meses, está falando português melhor que muita gente aqui no nosso país, gente. Que maravilha, né? Que maravilha. Amém, irmãos? Todos encontraram? Olha o texto proposto para essa noite, diz assim, ó. O meu mandamento é este. Vamos ler todos juntos? Qual é o meu mandamento? Amém? Ok. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês já não em vez disso, que maravilha, né? Essa mensagem tem como tema a amizade, a maneira de Cristo. Muitas vezes nós queremos amizade à nossa maneira, né? Mas a melhor amizade é a amizade à maneira de Cristo. Nessa data que nós celebramos, então, o Dia do Amigo, eu creio que muitos daqui que estão aqui receberam mensagem, né? Talvez de alguém que não era nem tão amigo, mas aproveitou a data para dizer, olha, obrigado pela sua amizade. Não é? Outros, muito amigos, mandaram mensagem, olha, você continua sendo meu amigo, a minha amiga. Outros que talvez sejam tão amigos que nem mandaram mensagem para você hoje. De tão amigo que eram. Assim, não precisa mandar mensagem. Ele sabe que eu sou amigo dele? Teve alguém aqui, irmão? Eu não mandei para ninguém hoje. Não mandei. Mas não mandei porque não estava bem, né? Saúde. Organizando a recepção da Rebeca lá. A gente queria fazer algo melhor para ela mesmo, com as nossas limitações. Mas amizade é isso, irmãos. Amizade cura. Amizade renova a gente. Amizade nos fortalece. Vivemos na geração mais conectada da história. Não é verdade? Solitária desse tempo. Pessoas têm tido depressão. Pessoas têm ficado doentes. Mas, pastor, todo mundo está tão conectado com tudo que está acontecendo 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano ou 366 dias, dependendo se for bissexto. O que está acontecendo? Irmãos, o Dia do Amigo nos lembra que Deus criou o ser humano para relacionamento. Relacionamento. A Bíblia diz quão bom é ser hospitaleiro. Não é verdade? Que é bom ainda hospedar pessoas na nossa casa. Eu estava comentando com a Rebeca quando nós fomos pela primeira vez ao campo missionário onde ela está, a irmã da igreja deixou a casa dela e ficou um mês no quartinho que a igreja tinha, onde a minha filha morava
na igreja. E deixou a gente ficar na casa dela um mês inteiro, irmãos. Que coisa tremenda, né? Coisa de amigo. Coisa de quem ama. Coisa de quem está disposto a abrir mão das suas vontades. Por uma boa amizade. Porque Deus nos criou para isso. Deus nos criou para relacionamentos. E que a amizade é uma expressão da imagem de Deus em nós. Mas que tipo de amigo nós devemos ser? Qual é o modelo de amizade que eu e você devemos ser? A resposta não é outra, não pode ser outra. O melhor modelo, o único modelo admissível é Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. O bom pastor, aquele que deu a sua vida pelos seus. Ninguém tem maior amor do que ele. Esse título, então, que tenta expressar um pouquinho dessa realidade, a amizade à maneira de Cristo. Quantas amizades quebradas, quantas amizades rompidas, quanta dor, quanta frustração, quanta decepção com amigos. Mas e nós? E nós quando decepcionamos as pessoas? E nós quando esquecemos das pessoas? E nós quando falhamos com as pessoas? E nós quando agimos com indiferença com as pessoas? Quando esquecemos das pessoas? Será que nós temos sido bons amigos no modelo, no padrão de Jesus? Olha o contexto desse texto que nós acabamos de ler, de João capítulo 15. Jesus estava se despedindo, irmãos, dos seus discípulos. Ele ia embora. Entre o capítulo 13 de João e o capítulo 17, ele já havia feito algo tremendo para os seus amigos. Ele havia lavado os pés dos seus discípulos. Em João capítulo 13. Falou sobre a videira verdadeira, João capítulo 15. E agora fala de amor, obediência e amizade. Em João capítulo 15, do 12 a 15. É um momento íntimo e profundo, onde ele revela, irmãos, o coração de Deus aos seus seguidores, que ele os chama carinhosamente de amigos. Lembra que entre aqueles amigos, irmãos, quem estava lá entre aqueles amigos? Os irmãos lembram de alguém especial? Hã? Quem? Judas. Judas está lá entre eles, irmão. E Jesus chama ele de quê? De amigo. A questão é, será que Judas era amigo de Jesus? Mas além de Judas, tinham outros, né? Tinha mais 11. Lembra de alguém especial? Pedro. Você queria ter um amigo igual Pedro, irmão? Queria ter um amigo igual Pedro? Na hora de vamos ver, ele falou, ó, nunca vi. Não sei nem quem é. E aí, meu irmão? Você faria isso? Você já tinha rompido a amizade há muito tempo, né? Fala a verdade. Mas isso aí não é meu amigo, não. Ainda ia ter torcida para falar, ó, larga esse traste ruim aí. Isso não é amigo, não, pai. Isso não é amizade, não. E os outros, irmãos? Que na hora da dificuldade, sumiram todos. E aí? Como sermos amigos? A maneira de Jesus, segundo o padrão de Jesus, segundo esse texto, o meu mandamento é este. Versículo 12. Amem-se uns aos outros. E o padrão é qual? Como eu vos amei. Você quer ser um amigo de verdade, querido? Aprenda a amar como o Senhor ama. Aprenda a amar como o Senhor te amou. Como o Senhor nos amou. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pensando assim, então,
o meu mandamento, disse Jesus, versículo 12. Amem uns aos outros. Você quer ser um amigo à maneira de Cristo? Aprenda a amar como Ele te amou. Jesus não está dando um conselho, irmão. Jesus está dando um mandamento. Olha o texto que diz lá, o meu mandamento. Ele não diz, olha, vou dar uma sugestão para você. Se você gostar, você faz. Se você não gostar, tá tudo bem. Nós não continuamos amigos. Não, não foi isso que ele falou, não, irmão. Ele disse, olha, o meu mandamento é que vocês se amem. O padrão do amor não é o nosso sentimento. Não o que você sente. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13, que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, não visa os seus interesses. E que o amor verdadeiro jamais acaba. Jamais acaba. E é interessante pensar, pastor, será que foi esse amor que Jesus manifestou por mim? Você tem consciência desse amor? Que foi esse tipo de amor que o Senhor manifestou por você? Eu gosto quando Paulo vai dizer, olha, Ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Você tem consciência disso? De onde você estava? Com a eternidade definida, tormento eterno. Você tem ideia disso? Por causa dos pecados? O padrão do amor não é o nosso, irmão. Não é o nosso sentimento. E nem a reciprocidade. Ah, eu lavo a tua mão e você lava a minha. Não, não é esse padrão. É como eu vos amei, disse Jesus. Amor sacrificial, amor incondicional, amor perseverante. O amor que não desiste da gente, irmão. É esse amor que o Senhor tem por nós. Eu não desisto de vocês. Um amor que se entrega às últimas consequências. E ele já havia demonstrado esse amor lavando os pés dos seus discípulos. João 13, do 1 ao 17. Um ato de humildade, serviço e dignidade. O novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Jesus havia falado 2 capítulos anteriores, capítulo 13. Olha, eu deixo um novo mandamento: que vocês se amem como eu os amei. Aplicação para a nossa vida, irmão. Nossa amizade cristã deve ser moldada pela cruz. Pela cruz. Você ama seus amigos com esse tipo de amor? Com esse tipo de amor? Tem história de missionários, irmão, que tiveram seus parentes massacrados por tribos indígenas. E eles voltam lá para pregar para aqueles que mataram e dizimaram sua família. E o resultado disso, a aldeia toda se converte. Sabe por quê? Porque a arma mais poderosa que Deus tem é o amor. É a arma mais poderosa. No perfeito amor, lançamos fora todo medo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E quando eu entendo que esse amor, que Ele me amou, foi tão grande que eu não era merecedor de nada. Muito pelo contrário. Se havia alguma coisa que todos nós merecíamos, era perdição eterna. Mas Ele nos deu vida com abundância, quando nós cremos em Jesus, e nos deu a certeza que quando tudo se acabar, irmãos, nós estaremos com Ele, para todo sempre, na eternidade. Eu separei aqui alguns versículos sobre amizade. Provérbios 17, versículo 17, diz assim: em todo tempo ama um amigo, e na angústia nasce irmão.
angústia. Não nasce um inimigo na angústia, nasce um irmão. Enfatiza a constância, a lealdade do verdadeiro amigo. Quantas vezes nós estamos angustiados, estamos aflitos, e nos voltamos para o Senhor e encontramos o melhor amigo. Tem uma música que diz: conheci um grande amigo. Quanto tempo você não canta mais essa canção? Conheci um grande amigo. Provérbios 18, versículo 24. Há amigos que levam à ruína, mas há um amigo mais chegado que um irmão, apontando que a verdadeira amizade é rara e preciosa, um prenúncio da amizade com Cristo. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 a 10. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, um amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas se estiver sozinho, vai ficar lá, irmão. Vai ficar lá. Esse versículo destaca o valor prático, emocional e espiritual de uma amizade genuína, verdadeira. Tiago, capítulo 2, versículo 23. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Mostra que a fé e a amizade com Deus caminham juntas. Que maravilha, irmãos! Um mundo cheio de relacionamentos superficiais e amizades frágeis, a Bíblia nos convida a redescobrir o valor da verdadeira amizade. Provérbios 17, 17 nos lembra que o verdadeiro amigo ama em todo tempo. Você tem amado em todo tempo? Ou só nos tempos bons? Só no tempo das vacas gordas? Só quando tudo vai de acordo com o que você planejou, pensou, inquiriu, imaginou? Deus nos convida a amar em todo tempo, porque o amor jamais acaba. Que desafio, né, irmão? Que desafio nós temos pela frente de nos parecermos com Jesus. Mas fique tranquilo, sabe por quê? Porque ele disse que ele é fiel para completar essa boa obra. Você não está sozinho nesse barco. O Senhor vai completar essa obra. Ele é fiel, ele é bom. Paulo disse: olha, não me acho perfeito, mas uma coisa eu faço. Eu estou caminhando para a direção certa. Eu não estou nem para um lado e nem para o outro. Eu estou prosseguindo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Versículo 13 diz assim, irmãos: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Dá a vida pelos amigos. O que significa abrir mão da vida, irmão, por alguém? Você já fez isso? Você já fez isso? Abriu a sua vida por alguém? Às vezes os pais fazem isso, as mães fazem isso, né? Priorizam o filho. Às vezes prioriza a família. Por amor, abre mão. Aqui Jesus antecipa o clímax de sua missão: morrer pelos amigos. Ele não fala de um amor idealizado, mas do seu sacrifício real, que aconteceria em poucas horas. Dar a vida não é apenas morrer por alguém, mas também viver, irmãos, de forma sacrificial. Você tem se sacrificado por alguém? Tem sacrificado pelo seu cônjuge? Tem sacrificado pela sua família? Tem sacrificado por um amigo? Pela obra do Senhor?
Romanos 5:8 nos lembra, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou quando tudo estava bem, estava tudo resolvido, nós estávamos perfumados e cheirosinhos. Uma maravilha, não. Perdão. Mas foi muito antes disso acontecer. João 10:11 diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus nos mostra que a amizade verdadeira exige entrega. A pergunta não é quantos amigos eu tenho, mas por que eu estou disposto a me doar? Outro dia, eu recebi um telefonema de um pastor muito amigo meu. E eu achei tão engraçado que na mensagem ele falou assim, eu queria te falar uma coisa. Você sempre manda mensagem para mim, tal, eu quero te agradecer pela sua amizade. Não era dia do amigo, não era nada, não. E ele falou assim, mas eu acho que você é mais meu amigo do que eu sou de você. Eu falei, descarado, né? É um descarado. Mas é isso, irmãos. Jesus não é melhor amigo nosso do que nós somos dele? Então você está se parecendo com quem? Está se parecendo com o seu Salvador, com o seu Senhor, com aquele que tem transformado a sua vida, que te regenerou, que deu um novo coração, uma nova vontade, um novo ânimo, uma nova esperança. A Isabela, quando foi para o campo missionário, ela tinha um texto lá em Jeremias capítulo 9, que diz, eu sei os planos que tenho para você. Deus sabe o que é melhor para a gente, irmão. E quando Ele nos orienta a sermos amigos de verdade, é porque não há nada comparável com isso. Porque Ele é assim. Ele é o nosso melhor amigo. Amigo de todas as horas, em qualquer momento, em qualquer situação. Muitas pessoas, irmão, não voltam para o Senhor porque não querem contar com o Senhor. Porque estão de suas próprias forças, suas pernas, seus braços, sua sabedoria, sua vontade, e não com o Senhor. Aí não volta. Mas se contar com o Senhor, ele está lá igual a parábola do filho pródigo, aguardando o filho voltar, de braços abertos, para celebrar, e não para castigar, para amar, para perdoar, para restaurar, para devolver a dignidade, para colocar um anel no dedo e chamar meu filho, meu amigo. É isso que Jesus faz. E ele fez isso com a gente. Então a pergunta não é quantos amigos eu tenho, mas por quem eu estou disposto a me doar. Nas classes altas, irmãos, me parece que a motivação é outra. Não é verdade? Quanto eu vou ganhar com essa amizade? Será que eu vou ganhar o quê com essa amizade? Não é verdade? Qual a nossa motivação? Versículo 14 diz assim, vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Versículo 14. Vocês estão dispostos? Ou vão parar por aqui? Vamos dar a bênção apostólica? Vamos lanchar? Vamos celebrar? Tá bom. Ou não? Vamos continuar? Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. A amizade com Jesus não é um relacionamento informal ou permissivo, irmãos. Ele envolve obediência amorosa. Jesus não está dizendo que devemos obedecer para sermos amigos. Não, está dizendo que a obediência é fruto de quem é seu amigo. É resultado de quem é amigo. Porque para ser amigo, precisa ter essas qualidades. João 13:13 diz assim, vocês me chamam Senhor e Mestre, disse Jesus, e com razão, pois eu sou. João 13:13. João 14:15. Se me amardes, guardareis os meus
mandamentos. Agora, se não me amares, não guardarei. A questão é, quanto eu estou disposto a amar esse grande amigo, que se chama Jesus. Ser amigo de Jesus é mais do que admirá-lo. É segui-lo. É viver para Ele. É confiar nele, confiar na sua palavra. Saber que Ele tem os planos certos e que a vontade dele, ela continua sendo boa, perfeita e agradável. Mas como disse Salomão em Provérbios 14, 12 e outros provérbios, ele vai dizer que há caminhos para o homem que parece bom, mas são caminhos que levam à morte. Caminhos que levam ou porque você é seu amigo. Muito tempo, muitas pessoas obedeciam a Jesus por medo, né? Medo. Não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas na hora que tinha uma brechinha, sai da frente. Não é verdade, irmão? Porque estava obedecendo não por amor, mas por obrigação. Eu lembro quando eu tive comércio, eu deixava os meninos lá trabalhando na farmácia, a impressão que eu tinha, irmão, tá? É que eles ficavam assim, tomara que não entre ninguém nessa farmácia até o véu voltar. A impressão que eu tenho, sabe? Era para ele estar orando, Senhor, manda bastante gente aqui, para essa farmácia crescer, para eu me tornar um gerente, um supervisor, quem sabe um dono disso aqui, pastor, daqui a pouco ele vai ser pastor, vai lá vender tudo isso aqui, vai embora, e eu vou ficar com isso. Não é verdade, irmão? Mas isso geralmente não acontece. Por quê? Nosso coração, irmão, extremamente corrupto e enganoso. Um coração egoísta, que quer viver para si mesmo, né? Eu lembro de duas crianças, tinha um biscoito para dividir, e aí dividiram o biscoito, né? E a que dividiu ficou medindo para ver qual que era o maior da divisão para ficar com ela. É assim, irmão. E criança. Criança. Um coração doador, um coração abençoador, um coração que pensa no outro. Coloca o outro em primeiro lugar. Esse é o coração de Jesus. Como amigo. E ele vai dizer, versículo 15, já não os chamo servos. Eu os chamei amigos. Jesus eleva o relacionamento de servos que não sabem o que o seu Senhor faz, para amigos que conhecem os planos do coração do Pai. Ainda há pouco citei o texto de Jeremias, eu sei os planos que tenho para você. Estava falando para a Rebeca, com 15 anos, botei minha filha num avião, num voo internacional, sem conexão, e para alguém receber lá do outro lado do mundo, para ela ficar lá um tempo, servir como voluntária, assim como a Rebeca está servindo esses 8 meses aqui no Brasil. E eu pensei que ela ia voltar, irmão. Não voltou mais. Você vê? Estava falando para a Rebeca, se formou, daqui a pouco casou. Eu queria tanto que ela viesse para cá nos ajudar nesse trabalho, com essa juventude. Trouxesse a Rebeca, a irmã da Rebeca, o Luan, tanta gente boa lá para ajudar aqui, incendiar essa cidade. Não é verdade, irmão? Mas os planos do Senhor não são os nossos planos. E eu fico feliz com o meu amigo. Porque o meu amigo Jesus, o nosso amigo Jesus, não nos abandona, irmão. Ele não deixa sozinho, ele traz outras pessoas. Ele acrescenta pessoas aqui que vão pegando junto e vão levando essa obra para o propósito, para a direção, para aquilo que o Senhor quer realizar, usando cada um de nós, da maneira que nós nos dispusemos a servi-lo. Com o coração, com alegria, porque estamos fazendo não para qualquer um, estamos fazendo para o nosso melhor amigo. Para o nosso melhor amigo. Jesus eleva o relacionamento. Isso não significa que deixamos de servir a Cristo, mas que servimos com intimidade e compreensão. Ele compartilhou com os discípulos tudo o que o Pai lhes revelou.
tudo. Transparência é a marca da amizade verdadeira. Êxodo 33:11 diz assim, irmão: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. O Senhor falava com Moisés, irmão, face a face. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, as coisas que olhos não viram, que ouvido não ouviram, e que jamais penetrou no coração do homem, Deus nos revelou, irmão. Que coisa tremenda. Jesus convida você, nesta noite, noite do amigo, a um relacionamento profundo com Ele. Não um servo sem entendimento, mas um amigo íntimo, que conhece profundamente o coração de Deus. Você tem buscado essa amizade? Ou se contentado apenas com a formalidade, com o nominalismo? Quero concluir dizendo: amizade que transforma. Jesus redefine a nossa amizade. Jesus faz com que nós amemos sem reserva, irmão. Sem reserva. Se entrega totalmente. Chama a obediência. Aí você está pensando assim, pastor, mas se eu fizer isso, as pessoas vão abusar de mim.